Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite. Feliz sábado, né? Feliz sábado. Estamos num dia glorioso, um dia marcante para cada um de nós, porque é o dia que o Criador ele veio especialmente aos seus filhos para abençoar, para consolar, para conversar e para que ele possa ser honrado e glorificado. E durante essa semana nós estudamos o livro de Daniel, vimos algumas coisas bonitas, algumas músicas belas, e hoje essas músicas que nosso irmão trouxe são músicas bastante fortes, belas, e ele disse que está com um gripado. Imagina se ele tivesse bom, hein? Acho que ele tinha derrubado e criado. Um vozeirão desse, que Deus continue louvando, te abençoando, para que você continuar louvando a Deus com músicas tão belas quanto as que você cantou aqui. E hoje, no livro de Daniel, a gente vai chegar ao ponto de um clímax máximo no livro de Daniel, onde o profeta vai desafiar a Deus. Ontem o jovem estava saindo e disse: você tem coragem de desafiar Deus? Os jovens ficaram olhando para mim assim, viu, Deus? Rapaz, não sei, né? Depois da manhã você vai ver que o profeta desafiou a Deus. Parecia meio pequeno, eu não vou fazer. Até que o senhor chegar aqui. Eu disse: rapaz, eu vou lá. Esse homem está resoluto. E é isso que a gente vai ver hoje, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 10. No Daniel capítulo 9 tem uma das mais belas orações que o profeta vai fazer, suplicando a Deus pelas suas promessas, e a gente vai ver que Deus vai trabalhar para que essa promessa seja cumprida. Por isso eu vou convidar você para que a gente possa abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Para aqueles que não acompanharam durante a semana, a gente está fazendo uma leitura do livro de Daniel de uma forma totalmente diferente da forma tradicional que nós vemos. Nós estamos fazendo uma releitura do livro, sem deixar de lado os pontos principais que o livro vem falando, e trazendo a questão espiritual que o profeta quis mostrar naquele contexto. E Daniel capítulo 9, verso 1, ele começa dizendo que, assim, todos já acharam Daniel capítulo 9, verso 1? Tem alguém ainda com misericórdia aí? Vamos. Deus é paciente e nós também. Amém? Amém? Amém. Todos acharam? Assim como nós estamos, vamos curvar nossas frontes, pedir sabedoria e iluminação a Deus? Oremos. Maravilhoso, grandioso e eterno Deus, obrigado, meu Deus, porque mais um sábado chegou, Senhor. Amém. As nossas preocupações, as nossas labutas, nós deixamos, meu Deus, tudo isso ontem, pois nessas primeiras horas do sábado, Senhor, nós queremos estar perto de Ti, Senhor. Amém. Nós queremos estar aos Teus pés, para que o Senhor possa, meu Deus, estar nos ajudando, para que o Senhor possa estar perdoando os nossos pecados, Senhor, para que nós possamos abrir a Tua palavra e o Senhor derramar a iluminação que vem do céu sobre cada um de nós. Amém. Por isso, meu Deus, nós te pedimos que o Teu Santo Espírito possa continuar nos guiando, para que nós possamos aprender e cada vez mais, meu Deus, refletir o caráter de Cristo. Obrigado, Senhor, porque o Teu Santo Espírito trouxe a cada um de nós a Tua casa de oração. Amém. E nesse momento, meu Deus, nós vamos fazer aquilo que o Senhor deseja: abrir a Tua palavra e estudá-la. Por isso nós te pedimos, ilumina a cada um de nós, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Daniel capítulo 9, verso 1 começa dizendo: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero. Olha só, primeiro ano de Dario. Que ano é esse? O profeta já começa com a ênfase dizendo: no primeiro ano de Dario. O que aconteceu no primeiro ano de Dario? Quem lembra no capítulo 1, verso 21? Quem lembra? E eu permaneci até o primeiro ano do rei Dario.
profeta fez questão de dar ênfase a esse ponto? Esdras capítulo 7, Esdras capítulo 1, perdão, Esdras capítulo 1. Antes do livro de Salmos, antes de Jó, Esther, Neemias, Esdras. Esdras capítulo 1 fala assim: no primeiro ano de Ciro, todos acharam? Ainda não? Misericórdia? Aquele que achou, diga assim: eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Aí quem não achou, diga: espera que eu vou também. Espera que eu vou também. Amém? Amém. Lá com os jovens, eu faço de uma forma bem didática para os jovens começarem a conhecer a Bíblia. Quando eles não sabem o livro da Bíblia, eu digo assim: pega a sua Bíblia, abra no meio da Bíblia. Abriu? Vai abrir o livro de Salmos. Ele diz: é mesmo. Aí você volte um livro, você vai estar no livro de Jó. Aí você volta mais um livro, você vai encontrar o livro de Esther. Aí você volta mais um livro, é o livro de Neemias. E quando você voltar mais um livro, é o livro de Esdras. Olha como é fácil achar na Bíblia. Não é fácil não, é? E aí a gente vai começando a aprender. E hoje em dia, eu tenho alguns jovens, quando eu mando abrir a Bíblia, quando eu falo o texto bíblico, já grita logo amém. Um rapaz mais rápido do que o mestre, né? Mais rápido do que quem ensinou. Mas esse é o nosso intuito, aprender aquilo que Deus quer. Esdras capítulo 1, verso 1 diz: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, a qual fez passar um pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo. E aí ele começa a fazer o primeiro decreto. E a gente viu ontem nas imagens que surgiram 3 decretos. Mas Daniel capítulo 9, ele começa a falar sobre o livro de Esdras, porque ele diz assim: agora se cumpre a profecia. Por quê? Porque Daniel capítulo 9, ele continua dizendo assim, ó, verso 2: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, olha só, que havia de durar a assolação de Jerusalém, era de quantos anos? 70 anos. Então ele disse: eu achei lá no livro de Jeremias que eram 70 anos. E por que ele dá essa ênfase? Porque ontem, quando o anjo chegou para ele e disse até 2.300 tardes e manhãs, Daniel ficou confuso. Achou que o cativeiro babilônico ia ter uma extensão, não ia ser mais. E ele foi orar a Deus, ele foi procurar. E ele encontrou nos livros dizendo que não, agora é 70 anos. E aí agora ele tem um entendimento que esse cativeiro iria durar 70 anos. E não uma extensão do cativeiro como ele imaginou lá no Daniel 8,14. E aí, o mais interessante é que no capítulo 9 é uma das orações mais belas que nós encontramos no livro de Daniel. Daniel ele passa exatamente 17 versos orando a Deus, suplicando a Deus que Deus cumpra a sua promessa. Olha que coisa interessante. E quando a gente vai olhar na oração do profeta, o profeta diz assim: o meu pecado e o pecado do teu povo. E eles lançavam diante de Deus para que Deus viesse agora ter a misericórdia do povo. E aí o povo pudesse voltar a ter a sua liberdade religiosa. Porque eu acho que uma das piores coisas que aconteceu para o judeu foi o cativeiro babilônico. Teve outras coisas como Hitler e tal, como até o pastor Sérgio Monteiro fala que a miscigenação é abominável para o judeu, mas o cativeiro babilônico é onde surgem os 2 ramos do farisaísmo e dos saduceus. Os judeus mais rígidos, né, e os mais místicos, com a cabala e com todos aqueles
rituais que aprenderam na Babilônia. E aí quando você vai para o Novo Testamento, os maiores embates que você vê de Jesus, quem é com o povo judeu? Os fariseus. Que era um povo mais rígido, um povo que queria que a lei fosse cumprida a todos os custos. E aí a gente vê que, pelas profecias, Deus não tinha errado nenhuma profecia. E qual era a primeira profecia que Deus tinha dado ao seu povo? Qual era a primeira profecia? Quem lembra? A primeira profecia na Bíblia, onde ela está? Gênesis capítulo 3, verso 15. Abra sua Bíblia. Gênesis 3, verso 15. E a gente vai entender que profecia é essa e por que essa profecia ela causou uma expectativa tão grande ao povo de Deus. Gênesis 3, verso 15. Todos acharam? É o primeiro livro da Bíblia. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Então, a primeira promessa que Deus fez, ele disse assim: eu vou consertar o erro. Eu vou dar um jeito. E aí, Adão e Eva disseram assim: não, então se Deus vai suscitar agora um rei, um juiz, quando é que vai nascer esse juiz agora? E aí começa a surgir a expectativa para o povo judeu: quando é que vai surgir esse juiz, esse libertador, esse salvador? E quando você começa a ver Gênesis 4, verso 1, leia comigo Gênesis 4, verso 1, quem pode ler para mim aí? Com uma voz bem alta. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Qual era a expectativa de Eva nesse momento? Ele era o Salvador. Porque no original diz assim: e eis que eu recebi um varão, o Senhor. Então para ela começou agora que ele era o libertador. Mas não foi. E aí começou as outras expectativas dizendo que eles viriam da descendência de Abraão, depois da descendência de Moisés, e aí a expectativa ia sempre aumentando e Deus expandindo essa profecia, até que quando chegou lá em Daniel, Daniel sabia disso. Cadê agora a promessa de Deus que não se cumpriu? Porque todas as outras se cumpriram da maldição, que a gente não ia cumprir, ia ser cativo, ia ser espalhado aos quatro ventos do céu. Depois ele ia reunir o seu povo, e ele estava dizendo a Jeremias que a profecia só ia durar 70 anos e ele agora voltaria para libertar o seu povo. Mas só que chegou o final da profecia, Daniel não estava liberto, o povo não estava cativo. Houve o decreto, como a gente viu ontem, e o povo não voltou, o povo não teve liberdade religiosa. Então Jerusalém, ela ficou como o quê? Uma cidade ainda dominada, porque não podia exercer a lei de Moisés, não podia exercer o ritual do santuário. Por isso que muitas pessoas não compreendem Daniel 8,14 e não entendem porque essa profecia é tão específica e porque o decreto teria que vir pela mão de Artaxerxes. Porque o povo ainda não tinha liberdade. A mesma coisa você chegar e dizer assim: agora a redenção vai se emancipar de Vitória, vai ser agora uma cidade, e nós vamos fundar agora uma nova cidade aqui. E aí o prefeito disse: não, vocês podem ir para lá, mas vocês não vão ter prefeito, vocês não vão ter vereador, não vão ter câmara, vocês não vão ter direito a nada. É uma cidade? A mesma coisa é em Jerusalém. Em Jerusalém só podia ser uma cidade com o templo, com o ritual do templo. Por isso que o decreto tem que ser específico. E a gente vai ver isso mais um pouco quando a gente chegar lá no versículo 25 ali em diante. Ok? Então, a gente vê isso e do capítulo 9, do verso 2 ao verso 19, ele faz uma oração bastante significativa. E do verso 14 em diante, Daniel faz uma oração específica. Volte lá para o livro de Daniel. Porque é importante a gente ver a oração do profeta e entender o que ele estava querendo. No capítulo 9, verso 14 ao 19,
Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e fez isso sobre nós. Pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, o Senhor nosso Deus que tirasse o teu povo da terra do Egito como uma poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome como hoje se vê. Temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém e do teu santo monte. Porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio por todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, Senhor, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o seu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação, para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, e atende-nos e age, e não tardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo chamados pelo teu nome. Então a oração do profeta é bastante específica, porque ele fala pelo povo e pela cidade. E aí quando a gente vai andar mais para frente, para a gente entender a profecia das 70 semanas, que se encontra lá em Daniel capítulo 9, versos 20 em diante, e ele começa a dizer assim, lembrando que, qual foi a ênfase da oração do profeta? Qual foi a ênfase? O povo e a cidade. Então, vamos ver agora o que o anjo veio falar para Daniel. Começa no verso 20, dizendo assim: falava eu ainda e orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Que hora era essa? 3 da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio da tua súplica saiu a ordem, e eu vim para te declarar, pois és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. A palavra determinada aqui não seria indicada, porque no original é hatak. Então quer dizer que elas foram cortadas. Mas cortadas de onde? Um período de 70 semanas poderia ser cortado de onde? Só pode ser cortado de um período maior. E o único período maior que Daniel não entendeu no capítulo 8 foi as 2.300 tardes e manhãs. Então, as 70 semanas serão cortadas dos 2.300 anos, e sobre o teu povo e sobre tua santa. Olha, que o anjo disse sobre o teu povo, as 70 semanas, e sobre a tua santa cidade. E aí vamos lá. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. E aí ele começa agora num debate que é bastante interessante. Quantos aqui sabem o que é um quiasma? Quantos aqui sabem o que é um quiasma? Um quiasma, ele vai falar de dois assuntos
na mesma frase. Eu vou falar e depois a gente vai como diz Olavo Ferro, a gente vai degustar devagarzinho. Versos 25. Sabe e entende, desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao ungido. Presta atenção que ele está sendo bastante específico. Ao príncipe. Ungido e príncipe. 7 semanas e 62 semanas. E as praças e as circunvalações se edificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será cortado o ungido, e já não existirá, já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e seu fim será um dilúvio. Até o fim haverá guerra, desolações serão determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, quando ele diz que 70 semanas estariam cortadas do primeiro período profético, ele começa agora a destrinchar o que seria essa profecia. Como ela iria se cumprir? Primeiramente, ele disse o quê? 7 semanas. E os muros e as circunvalações serão edificadas, mas em tempos angustiosos. A gente estudou aqui em Neemias capítulo 9, que quando eles foram voltar para reconstruir os muros, foi uma batalha de louco, né? Era a colher de pedreiro numa mão, a espada no outro, e era turno para ninguém dormir, e se alguém vinha aqui e quiser entrar, mata. E a gente tem que ficar aposto. Então, os 49 anos da profecia, das 70 semanas, era para quem? Para a cidade. E faltava agora 62 semanas. Para quem eram 62 semanas? Qual era a ênfase da oração do profeta? A cidade e o povo. Então, ele deu 484 anos para o povo agora se organizar, se restabelecer, para que chegasse quem? A última semana. Aí eu vou abrir um parêntese aqui. Como eu posso agora entender que, se foram 70 semanas, como eu posso agora pegar essa última semana e jogar lá para o fim? Então é complicado quando a gente começa a estudar e a gente vê que as teorias que existem andando por aí, elas não são conforme a Bíblia. Porque são 70 semanas, não foram 69 semanas. E é bem específico agora que você vai entender o porquê nós não podemos separar essas semanas. Quem entendeu as 70 semanas? Eu vou fazer uma leitura agora e veja que o profeta ele vai falar do Messias e da abominação. Ele fala do Messias e volta a falar da abominação. E ele vai falar do Messias e volta a falar da abominação. Vamos ler de novo aqui com calma. Sabe e entende, versos 25. Verso 26, perdão. Depois das 62 semanas será morto ungido. Está falando de quem? Vocês estão ficando bom. E aí ele dá um ponto e vírgula. Olha o que asma aqui. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Está falando de quem? De quem ele está falando? Quem? Do inimigo. Veja que ele fala do Messias e ele fala do inimigo. Continua lendo comigo aqui. Verso 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Quem é esse que vai fazer aliança por uma semana? Quem? Jesus. Aí ele vai falar agora do inimigo. Presta atenção. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Quem é que fez cessar o sacrifício? Jesus. Mas coração de quem? Do inimigo. A profecia, ela fala dos aspectos, e aí quando você começa a entender que essa profecia não pode ser partida, que ele está falando do ungido, e depois ele vai falar agora do inimigo, e o que a gente precisa entender aqui no verso 28
é uma palavra que, quando aparece, lembra que eu disse a vocês, a gente tem que descorrer toda a Bíblia para entender. Ele fará firme aliança. Que palavra é essa aqui, irmão? Essa palavra é berit. E o que é berit? Berit, você traduzindo, ele vai ser gordura. Então, carat berit. Carat berit é cortar a gordura. Então, quando vai se fazer uma aliança, é cortar a gordura. Eu vou precisar aqui de 6 jovens. 6. Quem são os jovens que vai vir aqui à frente? Jovens robustos, jovens fortes como o Daniel. 6. Já veio um. Ó, veio 2. Opa, falta 4 jovens. Eu preciso de 4 jovens. Esses daqui, pronto. Como é seu nome? Everton, ele vai ser, vamos dizer aqui que ele vai ser o dono do estabelecimento, e Diogo vai ser o comprador. Pronto. Eu tenho 3, está faltando 2. Não vai vir nenhuma mulher aqui representar, mas são 6. São 6. Aê! 2 para cá, vem para cá vocês 2, para cá 2. Isso, muito bem. O que é aliança no Antigo Testamento? Quem sabe? Como eram feitas as alianças? Vou tentar exemplificar para vocês entenderem, para você começar a ver o que é que o profeta estava falando. Lembra que no primeiro capítulo de Daniel, eu disse que o livro de Daniel ele tem raízes no livro de Gênesis. Beleza? Então, quando os dois iam fazer aliança, vamos supor que Diogo ia comprar de Everton alguma coisa e disse assim: olha, você vai me vender o seu terreno e daqui a 3 meses eu volto para me pagar, porque eu vou ter minha vinha e eu vou recolher o dinheiro e vou me pagar. Aí Everton dizia: tudo bem, a gente vai fazer negócio agora. Você vai pegar o seu cabrito, ou o seu boi, ou a sua vaca, e eu vou pegar o meu. A gente vai fazer um caráter. Aqui, vamos supor que vocês é uma só, tá? Uma só. Vai fazer um caráter berit. Vamos cortar pelo meio o cabrito, botar as partes assim, isso, muito bem. Você vai pegar o seu cabrito também, o seu cordeiro, a sua vaca, né, carinho? Não, que eu estou sem faca aqui. E vai cortar no meio. Olha a aliança como ela é feita. Aí, Everton dizia assim: tudo bem, eu vou esperar, você vai me pagar quanto daqui a 3 meses. Você passava pelo meio das 2 partes e você passava pelo meio do outro. Dizia: agora a aliança está feita. Muito bem, entenderam o que é aliança? Obrigado, jovens, podem sentar. Entenderam, né? Agora paga esse Diogo, agora tem que pagar, hein? Presta atenção. E aí, o que é que acontece agora? Ele fará uma firme aliança. E aí, quando eu vejo pessoas falarem que Jesus, ele quebrou a aliança de Deus porque ele mudou os mandamentos, eu digo assim: no mínimo a pessoa não entende nada de Bíblia. No mínimo. Sabe por que a pessoa não entende nada de Bíblia? Gênesis capítulo 15, verso 17. Gênesis 15, verso 17. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis 15, verso 17. Fala sobre a aliança do Senhor com Abraão. Presta atenção que a aliança, quem passava pelo meio? As 2 partes que estavam fazendo a aliança. No verso 17 diz assim: e sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, eis um fogareiro fumegante e uma tocha, que passaram entre aqueles pedaços. Os animais foram cortados e expostos um de frente ao outro. E cadê Abraão que não passou? Deus disse que ia fazer uma aliança com Abraão, mas cadê Abraão que não passou? Abraão estava dormindo. E um fogareiro e uma tocha foi que fez a aliança. Sabe o que Deus estava dizendo ali? Abraão, eu vou fazer uma aliança contigo. Se tu pecares a aliança, se tu não pagares essa aliança que eu fiz contigo, se tu transgredir essa aliança, eu vou morrer. Agora,
Jeremias 34, verso 18. Olha, jovens, abre no meio da Bíblia, é o livro de Salmos. Passa um livro à frente, é o livro de Provérbios. Amém. Amém. Olha, muito bem. Depois de Provérbios vem Cantares. Depois de Cantares vem o quê? E depois de Isaías, Jeremias. Olha como é fácil a gente estudar a Bíblia. Jeremias 34 e o verso 18, que diz assim: farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com um bezerro que dividiram em duas partes, passando pelo meio dele das duas porções. Deus disse que quando você quebra a aliança, Ele vai fazer a mesma coisa que Ele fez com o cabrito. Olha só. Por isso que a aliança, ela é eterna. E aí a pessoa diz assim, mas me diga uma coisa. Quando a gente estuda o livro de Gálatas, diz que lá eram duas alianças. Aí eu digo, concordo com você. E nas duas alianças tinham ordenanças. Por isso que a lei ela não pode ser quebrada. A lei ela continua em vigor. A lei ela vai ser até a eternidade. E aí quando você quebra esta aliança, Deus diz que vai fazer com você a mesma coisa. E o que nós precisamos compreender quando Daniel ele faz essa oração, aí a gente volta lá para o capítulo 9 de Daniel, e aí Daniel agora começa a compreender que as 70 semanas não seriam mais uma extensão, e sim agora um cumprimento profético para a vinda do Messias. E Deus deu a Daniel esse privilégio de Daniel saber o dia, a hora, quando o Salvador estaria no meio de nós. E aí Daniel ele começa a olhar agora e diz assim, Senhor, que coisa maravilhosa. E aí entra no capítulo 10 de Daniel. Qual é o primeiro verso de Daniel? Leia comigo. E agora, o desafio do profeta. Daniel capítulo 10. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Belsazar. A palavra era o quê? Verdade. E envolvia um grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Olha, Daniel compreendeu todos os aspectos, mas disse assim, Senhor, eu entendi. Só que faz 2 anos que a promessa do cativeiro teria que acabar, Senhor. E eu estou aqui ainda. E ele começa a dizer agora que, no verso 2, naqueles dias, eu, Daniel, planteei durante 3 semanas. Veja que o profeta, ele começa a ser específico em dizer, 3 semanas, manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas inteiras, e no dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e eis que vi um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Por que Daniel, ele não comeu manjar, não bebeu suco de uva, que é o vinho, e não se ungiu com óleo? Por quê? Porque Daniel, naquele momento, ele disse assim, Senhor, eu creio que o Senhor vai cumprir todas as suas promessas, mas nesse momento eu não vou fazer. E qual era o mês que isso estava acontecendo? Olha como é importante. Qual era o mês? Leia na sua Bíblia. Qual era o mês? Primeiro mês. E o que acontece nas festas judaicas no primeiro mês? Primeiro mês. Vamos fazer uma digressão agora. Uma digressão. Lá em Êxodo, quando o povo ia sair do Egito, o que é que Deus instituiu? A Páscoa. O que era a Páscoa? Libertação. O povo estava sendo liberto pela mão poderosa de Deus. Veja que na oração Daniel cita isso.
Daniel 6, você tirou, o Senhor tirou o teu povo com um braço forte da terra do Egito. E o Senhor promoveu a Páscoa, a libertação. Mas já fazem 3 anos e eu não estou liberto. E eu não vou comer a Páscoa. Porque a Páscoa é liberdade. Volte para o livro de Levíticos. Capítulo 23. Amém. Verso 4. Estas são as festas fixas do Senhor. Santa convocação proclamarei no seu tempo. No mês 1º, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é o quê? É a libertação do povo. E olha que Daniel disse agora, Senhor, o Senhor já me revelou todas as coisas. O Senhor me revelou que vai vir ungido. Mas eu não vou celebrar a Páscoa porque eu estou preso. E por que ele fez isso? Porque está dizendo a Deus, Deus, cumpre a tua promessa. Volta lá para Daniel, capítulo 10. Verso 11. E ele diz assim, e ele me disse, Daniel, és homem muito amado. Está atenta à palavra que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo a palavra, eu me pus em pé tremendo. Ele me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-se perante Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Por causa das tuas palavras é que eu vim. Olha só como o profeta, ele tocou no coração de Deus e disse assim, Senhor, eu não vou comemorar a Páscoa porque eu estou preso. Mas só que o anjo saiu no primeiro dia. E Daniel não sabia disso, e ele continuou pranteando, ele continuou jejuando naquele período, esperando Deus. E ele nos dá uma outra ênfase. Até quando nós esperamos ter uma oração? Uma semana? Um mês? Daniel às vezes esperou anos em resposta de uma oração. 9 anos esperando uma oração. E muitas das vezes nós vemos o nosso povo se desfalecer com 1 mês de oração. Ai, Senhor, eu pedi aquele emprego e até agora nada, Senhor. Eu acho que eu vou abandonar a fé porque o seu braço deve ter enfraquecido pelo tempo. O jovem, né? Ai, Senhor, aquela mulher que o Senhor prometeu, onde é que está? Calma, Mateus, calma. Tá, calma. Então, jovens, esperem em Deus. Amém. Deus dá a resposta para tudo. Amém. Se Deus não deu agora, é porque não é o ideal para você. E o profeta ele nos ensina que nós devemos aguardar a Deus com certeza, porque ele mais te diz que orem com a certeza, porque Deus vai cumprir. Amém. Agora, será que a gente fica firme até o fim? Será que nós conseguimos segurar as nossas orações e a nossa certeza até Deus cumprir? E aí ele diz assim no verso 13: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Quem era esse príncipe? Por isso que você tem que entender lá, quando ele diz sabe e entende, Daniel 9, 25. Tá? Esse príncipe era o inimigo. Aí ele diz o quê? Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, ou no original, o principal primeiro príncipe, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. E amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre Miguel, porque se Miguel é Jesus, por que ele só apareceu agora? Muitas das vezes a gente fica se indagando, perguntando, por que
Porque Deus só se foi revelado lá já quase no final do cativeiro. E a gente vai estudar um pouco mais sobre isso amanhã, a importância de Miguel. Muitos críticos rebatem as nossas afirmações que Jesus é Miguel. Né? Muitos. Mas poucos compreendem a Bíblia como é. Por quê? Quando você vai no capítulo 8, no capítulo 9, ele diz que Miguel é o vosso príncipe. E no capítulo 12 ele diz que Miguel é que vai libertar o seu povo. Vou dar só uma deixa para amanhã. E aí, o que é que nós entendemos quando vamos ler o texto? Que esse só pode ser Jesus. Porque o único que vence o inimigo é Deus. Não é? E o verso 14: agora eu vim para te fazer entender que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda muito distantes. Então o anjo está dizendo a Daniel, não se preocupa, porque você está certo. Só que eu ia vir, Daniel, desde o primeiro dia, para que você pudesse entender que você ia ser liberto, que Deus vai cumprir a promessa de libertar o seu povo. Só que, assim como acontece em nossos dias, às vezes as coisas não dão certo, e não é culpa de Deus. E nós temos que entender que, mesmo que às vezes pareça que isso vai demorar, tenha certeza que Deus, Ele não tardará. Amém. Assim como foi Daniel. Às vezes eu vou deitar com meus filhos, Ian, eu vou botar Ian para dormir, e a gente conta a historinha de Jesus. E quando eu conto a história de Jesus, ele fala assim para mim: ô papai, por que Jesus ainda não veio? Está demorando tanto. Aí eu digo: ô meu filho, você tem apenas 3 anos. Será que ele demorou tanto? Tem pessoas que esperaram ele 70 anos. Mas tenha certeza que Jesus vai voltar para buscar você. Amém. E uma das coisas que nós temos que entender é que aquele que fez a promessa, ele diz assim: se eu não voltar, pode me matar, pode me cortar pelo meio, porque a minha promessa é fiel. Porque eu vou voltar para te resgatar. Porque, embora muitas pessoas tenham por tardia, o Senhor é longânimo para com todos, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro capítulo 3, verso 8 e 9. Porque Deus está dando oportunidade para você. Amém. Deus está esperando que você tome a decisão e que largue os maus hábitos. Deus está esperando que você mude a sua vida para que Ele possa voltar para você. Amém. Porque enquanto você está assim, parece que vai tardar, mas Deus, Ele não tarda. E uma das coisas que nós temos que entender é que, mesmo que os céus caiam, mas eu vou continuar firme aguardando o meu Deus. Amém. Porque Ele diz que Ele não vai tardar. Ele não vai esquecer de cada um dos seus filhos. E que quando Ele voltar, Ele vai te dar aquela recompensa que você tanto espera, que é a vida eterna. Amém. E hoje, assim como o profeta Daniel, que teve a certeza e desafiou a Deus, dizendo assim: Senhor, cumpre a tua promessa. Será que você está fazendo isso na sua vida? Será que você está pedindo a Deus para que Deus cumpra a promessa dele na sua vida? E não a sua promessa que você tem de bens, de riqueza, de carro, de família? Será que nós estamos prontos para receber aquilo que Deus tem para cada um de nós? E hoje, assim, eu vou fazer um apelo diferente hoje. Para que você que quer se entregar a Deus, mas se entregar de coração, e dizer assim: Senhor, pode acontecer o que for, eu posso estar cativo novamente, eu posso ser prisioneiro novamente, mas eu não vou mudar 1 centímetro das minhas decisões. Embora os céus podem cair, mas eu vou continuar te aguardando, mesmo que para alguns o Senhor possa tardar. Porque hoje a
uma decisão, ela tem que ser ao lado de Deus. E eu vou pedir que você se coloque em pé. Nosso irmão ele vai cantar uma música. Nosso irmão ele vai cantar. Essa música, ela me toca bastante, porque ela fala dessa promessa. Ela fala que Deus, Ele está ansioso para voltar. E muitas das vezes Ele não volta, porque a gente ainda não está pronto. Tem pessoas a serem alcançadas. Nosso irmão vai cantar essa música agora. E eu queria que você tomasse uma decisão ao lado de Deus e dissesse assim: Senhor, é hoje. Se você ainda não é batizado, se você ainda não conhece a igreja, eu acho que você que acompanhou a semana de oração, você viu que a igreja que Deus tem na terra se chama a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amém. Porque ela é a igreja da promessa. Amém. Ela é a igreja profética. E que você tome uma decisão ao lado de Deus, sabendo que essa decisão não é para a igreja, e sim para Deus. Porque nós devemos fazer a vontade de Deus. E você que já é batizado, você que conhece a esse Jesus, mas não vive como Jesus quer, você que sabe como Jesus faz, mas você não faz igual a Ele, mas que você hoje compreenda que você tem que mudar de vida e não pode continuar dessa mesma forma, porque Deus vai estar a ponto de vomitar você da igreja. Então tome a sua decisão hoje, porque Deus está ansioso para regressar. Amém.